Boa noite a todos, né? Já nos vimos hoje. O evangelho de hoje é: bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes vos assemelha. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, porque já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Vou parar aqui, né, pelo horário. Dispensa comentários, porque a criança, né, ao mesmo tempo que ela está ali brigando uma com a outra e não sou mais sua amiga, não sei o que lá mais, daqui 2 minutos estão lá se abraçando, né, se brincando e de boa. A gente, adulto, dá castigo, né, às vezes pune elas por alguma coisa, rapidinho ela está no nosso colo de novo, né. É nesse sentido, no sentido de aprender a perdoar, a não guardar o mal, a não cultivar esses sentimentos ruins. A criança, ela não guarda essas coisas, né? É a pureza de coração. Sendo assim, eu convido a todos a fechar os olhos, rogando a Jesus, o nosso bom mestre, agradecendo pela presença dos nossos irmãos que amorosamente receberam o convite dessa casa para vir trazer para nós esse banquete, que é a palavra do Cristo, que alimenta o nosso espírito, que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança. Pedindo Jesus, os amigos espirituais, que envolvam o nosso irmão em muita paz e que o inspire e que nós outros possamos levar todos os ditos, todas as palavras que aqui forem proferidas para o nosso dia a dia, para o nosso coração, para o nosso lar e na nossa vivência no trabalho, onde quer que estejamos. Que Nossa Senhora e os anjos dos céus estejam conosco. Que assim seja. Passo a palavra para o nosso amigo, esqueci seu nome. Lineldo, nome diferente, né? Seja bem-vindo, Lineldo. Boa noite a todos, né? Seja mais uma vez, né, bem-vindo a essa casa. Como ela mesma falou anteriormente, né? Pureza de coração. Pureza de coração é aquilo que Jesus nos proclama todos os dias na nossa vida, né? Nos portarmos, né, como verdadeiras crianças. O tema da tarde, né? Moisés e os 10 mandamentos. Se encontra inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Eu vou começar com uma breve história. Porque história, né, sempre tem algo a nos acrescentar. No lar dos apóstolos, em Jerusalém, Tiago, filho de Alfeu, ele era aquele que mais seguia, né, os ensinamentos de Moisés. Ele procurava seguir todos os ensinamentos de Moisés e cobrar a todos aqueles que adentrava aquela casa, né, em Jerusalém. Durante muito tempo, ele procurou reprimir uma das pessoas que frequentava aquela casa, Zorobatan Assef. Ele sempre chegava atrasado nas reuniões, sujo,
Todas as vezes. Nisso, Tiago mandava várias pessoas reprimir ele. E aquela história perdurava por mais de 6 meses. Todas as vezes ele chegava atrasado para as reuniões. E outra coisa, Tiago ainda ficou sabendo, né, que Zorobatã, ele trabalhava no dia de sábado. E os ensinamentos de Moisés falaram para não se trabalhar no dia de sábado. Nisso, Tiago convidou André para que os dois se dirigissem, né, à casa de Zorobatã, para reprimir ele naquele dia de sábado. Nisso, os dois seguiram o caminho. No determinado momento, André vai e pergunta a Tiago: por que essa repreensão a Zorobatã? Ele falou assim: nós devemos seguir os ensinamentos de Moisés, não trabalharmos no dia de sábado. Mais uma vez, André questiona a Tiago: e se uma criança cair num poço no dia de sábado, o que nós devemos fazer? O que os ensinamentos de Moisés nos falam? Aí Tiago tentou sair daquilo que André lhe falou. Nós, no dia de sábado, iremos tirar a criança do poço. Mas no próximo sábado, o que nós vamos fazer? Prender essa criança para que ela não caia em outro poço. Mais uma vez, André conclama, né? Tiago, questiona Tiago: e se você tiver um burro, um cavalo de estimação, aquele animal que te ajuda nas suas atividades, se ele cair também num poço no dia de sábado, o que você vai fazer? Tiago pensou, refletiu e mais uma vez ele responde: primeiramente, vamos tirar aquele animal do poço no dia de sábado. E assim que o animal estiver recuperado, vamos vendê-lo, para que ele não venha cair no poço no dia de sábado. Nisso eles vão andando, André se calou. Ao longe, eles avistam, né, a casa de Zorobatã. Ele era um viúvo, sem filhos, era um produtor de lentilhas que ele vendia. E o excedente, ele utilizava para atender as pessoas que o procuravam e ajudar também naquela casa, né, dos apóstolos. De longe, eles avistam, né, várias senhoras já de tenra idade, né, a lavar alguns pratos de madeira. E adentra no pequeno casebre, né, de Zorobatã. Isso eles continuam andando. De longe, eles avistam, né, Zorobatã saindo de dentro, né, da sua casa, com uma bacia, com um caldeirão enorme, fumegante. Chegava a estar saindo fumaça. Nisso, ele deposita aquele caldeirão em uma mesa. Aí começa a ser servido, né, alimento para aquelas pessoas que ali se encontram. Nisso, Tiago e André ficam a observar de longe. Novamente Zorobatã adentra o recinto. E novamente ele retorna com um caldeirão maior que o primeiro, fumegante, pesado. Ele cambaleou. Nisso apareceu um velho senhor ajudá-lo a carregar aquele caldeirão. Depositaram o caldeirão sobre a mesa novamente. Nisso, Tiago, com o dom que ele tinha da mediunidade, ele enxergou naquele senhor a figura do Cristo. Nisso, ele questiona o Cristo: como está trabalhando no dia de sábado? Aí o Cristo responde para Tiago: no dia de sábado, eu agradeço muito as orações de todos vocês, mas eu preciso alimentar os meus filhos. Nisso, Tiago silenciou-se. Juntamente com André, os dois se dirigiram, né, a Zorobatã e foram ajudar, né, a servir aquela sopa para as pessoas que ali se encontravam necessitadas. E trazendo, né, os ensinamentos dessa mensagem para o tema da noite, né, Moisés e os 10 mandamentos. Primeiramente, temos que conhecer um pouquinho. Quem era Moisés? Moisés, o próprio nome diz, saído das águas. O povo judeu
durante muitos anos, foram escravizados pelos egípcios. E cada vez mais os judeus cresciam em quantidade. Os judeus tinham uma fecundidade terrível. Cada vez mais pessoas nasciam. Nisso, um dos faraós recente assumiu o poder. Ele viu que os judeus eram em grande número. E o que ele fez? Ele mandou que castigasse os judeus da pior forma possível, nos trabalhos mais forçados que existissem, nas minas, nas plantações, mas mesmo assim continuavam a nascer um grande número de crianças. Nisso, o faraó também convocou 2 parteiras, que ajudavam no nascimento das crianças, e pediu para que cada criança que nascesse, se fosse um menino, matasse no momento do nascimento. Se fosse menina, deixasse crescer. Nisso, ele viu que não estava adiantando nada. Os judeus continuavam a crescer ainda em grande número. O que ele fez? Convidou as parteiras para uma reunião e perguntou por que ela continuava fazendo aquilo, não matava as crianças no momento do nascimento. E elas, temente a Deus e acreditando na divindade superior, para procurar sair do faraó, ela falou: não, porque as mulheres judias estão diferentes das mulheres egípcias. Quando eu chego lá, as crianças já nasceram. Elas não têm dificuldade alguma durante o parto. Nisso, o que o faraó mandou fazer? O faraó pediu que todas as crianças menor de 2 anos de idade que houvesse fossem assassinadas e jogadas ao Nilo. Nesse momento, a mãe de Moisés dá à luz a Moisés. Durante 3 meses, ela conseguiu esconder aquele bebê. Imagina o quão difícil deve ser quem tem criança, Como que você vai esconder uma criança? No momento do choro, no momento do banho, no momento do querer mamar, Como que ela conseguiu esconder aquela criança? E o que ela fez? Teceu um cesto de junco, impermeabilizou ele com betume e colocou Moisés nesse cesto e soltou no rio Nilo, bem próximo, onde a princesa egípcia Tibitá estava tomando banho. Nisso ela viu aquele cesto se dirigindo à princesa. A princesa pediu que as suas servas procurassem resgatar aquele cesto e visse o que tinha dentro. E nesse momento, a mãe de Moisés e a irmã de Moisés, Miriam, viram o pequenino ser resgatado. Nisso, a irmã de Moisés se dirigiu à princesa e falou que se ela quisesse, ela encontraria uma judia que pudesse alimentar aquela criança, para a princesa. E ela pediu que aquela criança, aquela menina, trouxesse, uma judia que pudesse alimentar aquela criança. Durante muitos anos, a mãe de Moisés alimentou Moisés. E numa determinada idade, ela devolveu a criança à princesa. Moisés foi educado, nos palácios egípcios. Teve todo o conforto, todos os recursos. Foi educado como um filho. Num determinado momento, Moisés já tinha 40 anos de idade. Ele viu um judeu ser castigado duramente, por um egípcio. Moisés saiu em defesa, daqueles judeus. E num determinado momento, o egípcio perdeu a vida. Moisés pensou que ninguém tinha visto aquele ato que ele havia cometido. Em nenhum outro momento, Moisés foi chamado para ser juiz numa questão entre 2 judeus. Quando Moisés abriu a boca para proferir a pena, o judeu: quem és tu, Moisés, que assassinastes, um dos teus, um egípcio? Moisés até então acreditava que ninguém tinha visto, ele assassinando o egípcio. Moisés, nesse momento, ele se dirige para o deserto.
E no processo de se dirigir para o deserto, um determinado momento, à beira do Monte Sinai, ou Monte Horebe, ele encontra, a sarça, uma sarça, um arbusto pegando fogo. E nisso ele ouve, a voz de Deus. A voz de Deus o convidando a retornar para o Egito e libertar todos os judeus. Moisés, novamente, por não acreditar naquilo que estava ouvindo, ele falou que ele não teria condições de libertar os judeus dos egípcios. E novamente o Senhor falou para ele: Moisés, estarei contigo. Novamente Moisés questiona aquela voz: eu não tenho condição, eu não tenho a eloquência do falar, do convocar as pessoas. E o que aquela voz fez naquele momento? Moisés, convida o teu irmão Araão para ser o seu porta-voz. Nisso os dois se dirigiram novamente, para o Egito, para resgatar aquele povo que se encontrava, há muitos anos, como escravo, e era uma grande população. Alguns livros falam que eram 650 mil judeus. Nisso houve embates, lutas, o faraó não libertando aquele povo, e novamente o Senhor dando prova para que aquele povo fosse libertado. Surgiram as 10 pragas do Egito, a água que se transformou em sangue, a invasão das rãs, a peste dos animais, a invasão das moscas, dos gafanhotos, até que aquele povo conseguiu ser liberto. E quantas pessoas eram, pessoas que se encontravam anos e anos, escravizadas sem direito, a proclamar aquilo que acreditavam. E Moisés se dirigiu com esse povo, para o deserto. Eram pessoas rebeldes, pessoas que não tinham leis. Em um determinado momento, Moisés, sendo um dos maiores médios que a Bíblia nos fala, ele novamente é convocado a subir ao Monte Horebe. E neste momento, novamente, a voz de Deus se faz presente. Imagina, a voz de Deus. Como que Moisés conseguiu ouvir aquela voz? Porque Moisés era um grande médium. Em volta de Moisés existia em torno de 70 anciãos, 70 espíritos desencarnados, que estavam o ajudando. Novamente, aquela voz entregou a Moisés 2 tábuas, com os 10 mandamentos, tanto escrito na parte da frente como na parte frontal. Nisso Moisés ficou no monte durante 40 dias e 40 noites. Aquele povo rebelde, vendo que Moisés não retornava, foram de encontros ao irmão de Moisés, a questionar: cadê Moisés? Cadê os ensinamentos de Moisés? Por que Moisés nos libertou do Egito e nós estamos aqui a padecer sem a presença de Moisés? Precisamos de um Deus para cultuarmos, para venerarmos. Nisso que Araão, o irmão de Moisés, fez. Pediu que todas aquelas pessoas que ali se encontravam fossem ao encontro às suas esposas, aos seus familiares, que se houvesse peças de ouro, trouxessem. Nisso trouxeram uma grande quantidade de ouro. E o que Araão fez? Derreteu esse ouro e o transformou em uma imagem, um bezerro de ouro. E eles começaram a cultuar esse bezerro, a venerá-lo, a festejá-lo. Nisso Moisés, completando o ciclo de 40 dias e 40 noites,
ele retorna para o seio daquelas pessoas que ali se encontravam. E o que ele encontra, né? Ao longe, festa. Festa, ele não entendeu por quê. Por que aquela festa? Quando ele chegou mais próximo, ele viu que aquele povo que ele libertou do Egito estava cultuando, né, um bezerro de ouro. O que Moisés fez no primeiro momento? Pegou as 2 tábuas, né, onde estavam empunhadas, né, os 10 mandamentos, lançou-as ao chão, quebrando-as. O que ele fez com o bezerro? Ele jogou ao fogo até que ele se transformasse em pó. E o pó, o que ele fez? Jogou nas águas do rio Jordão. Nisso o tempo passava. Novamente Moisés foi novamente convidado a subir, né, o Monte Horebe. E ele subiu o Monte Horebe e novamente ele recebeu 2 tábuas com os 10 mandamentos. E retornou para o seio do povo liberto. E ele viu que aqueles ensinamentos, né, que foram recebidos, né, aquele povo já não iria obedecer. Nisso Moisés também criou um código civil com penas duras, né? A lei de Talião. Quem não conhece, né, o que é a lei de Talião? É um dos códigos civil mais antigos que existe. Olho por olho, dente por dente. Se eu te ferir, eu também serei ferido. Se eu roubar o teu servo, irá alguém roubar o meu servo. Se eu matar alguém poderá me matar, ou alguém do seio da minha família. E se a gente fazer uma reflexão, né, desse Código Civil de Moisés, ele se encontra inserido, né, praticamente, né, em todos os direitos civis, né, em todos os países do mundo, né, em todos os países do planeta Terra, né. E também, né, até na nossa própria consciência, se a gente começar a refletir o processo de reencarnação. Porque nós também pedimos, né, a reparação, a justiça divina daquilo que nós cometemos aos nossos semelhantes. Quantas e quantas vezes, né, nós não estamos passando por tribulações, se a gente tivesse o poder de resgatar aquilo que nós fizemos os nossos semelhantes passar em outras vidas. E trazendo ainda, né, para os ensinamentos, né, da noite, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o quê? Decálogos, né? O primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas. Sobre a terra não adoreis e não lhes prestareis culto soberano. Que esse ensinamento tem a nos ensinar? Nós que estamos dentro dessa casa, uma casa espírita, nós não temos rituais, nós não temos imagens. Quantas e quantas, né, casas religiosas e fora também, que não cultuam imagens. O que esse ensinamento vem nos falar, vem nos alertar? Deus, o Espírito, né? Se Jesus foi um dos espíritos mais puros que pisou na face dessa terra, imagina Deus sendo teu Pai. O que esse ensinamento vem nos ensinar? É não cultuarmos imagens. Por que não cultuarmos imagens? Onde que se encontra Deus?
Deus, como a nossa irmã leu no início, né, da prece, Deus se encontra, né, no rosto de uma criança, no brincar de uma criança, como ela mesma falou. Quantas vezes, né, nós pais reprimimos os nossos filhos, as nossas crianças? Basta um segundo e elas vêm, né, com um sorriso enorme, né, para junto de nós. Deus se encontra inserido, né, no coração das crianças. Deus é a chuva que cai lá fora. Imagina essa chuva, né? Quantas vidas esses pingos estão alimentando. Deus se encontra inserido aqui dentro dos nossos corações. Por que melhor lugar do que dentro do nosso coração? Se nós pegarmos, né, os dicionários, Deus, eu consigo pegar Deus? Não. O próprio dicionário da língua portuguesa fala que Deus é um ser concreto. Mesmo nós não conseguimos pegar Deus, tocarmos em Deus. Nós somos, né, a imagem e semelhança de Deus. Imagina o nosso corpo. Imagina o computador mais potente que existe no planeta Terra. Ele não tem nenhum décimo, né, do que o nosso corpo tem. Quantas e quantas células, quantas e quantas glândulas, quantos e quantos neurônios. E acima de tudo, né, o nosso espírito que abriga, né, que habita essa matéria densa, né. É isso que esse ensinamento, né, o primeiro ensinamento vem nos falar, né. Deus, não precisamos de mais ajoelharmos, né, fazemos barganha com Deus, que às vezes nós lembramos de Deus só nos momentos de dor, de tristeza. Devemos lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida, no simples ato de respirarmos, porque o ar que eu respiro está alimentando, né, o meu corpo. Primeiramente está havendo uma troca, né, gasosa, né, uma troca dentro do meu pulmão, saindo, né, o gás carbônico, né, e adentrando, né, o oxigênio. E o oxigênio está fazendo o quê? Alimentando toda essa massa corporal. E o segundo ensinamento, lembrar-vos de santificar o dia de sábado. Sábado, se formos analisarmos, né, como eu falei na mensagem, né, Tiago, né, ele era relutante, né, em reprimir aqueles que não seguiam os ensinamentos da lei mosaica. E olha o ensinamento que Tiago teve, né? O próprio Cristo estava trabalhando, né, no dia de sábado, né, alimentando os teus filhos. Sábado, se antes analisarmos, né, esse segundo mandamento, desculpa, eu falei o terceiro mandamento. O segundo mandamento: não tomeis o vosso nome, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Esse que é o segundo mandamento. Eu fiz uma inversão aqui. O que esse segundo mandamento tem nos falar? Não usar o nome de Deus em vão, transformá-lo em comércio religioso. Quantas e quantas, né, denominações religiosas aí transformam o nome de Deus em comércio? Quantas e quantas, né, mães da vida aí que leem a sorte, que usa, né, o nome de Deus? O que estão fazendo? Estão transformando, né, o nome de Deus em uma moeda mercantil. Devemos fazê-lo, né, usar o nome de Deus na maior humildade, pois não são as promessas labiais que nos salvarão. O que é que irá nos salvar? É o que está aqui dentro do nosso coração.
É o irmão que nós alimentarmos, né? Aquele irmão que não tem alimento. É aquele que não tem um cobertor, né, nas noites frias. É ajudar no processo de construção de uma casa, de um irmão que mora, né, em lonas. É usarmos, né, aqueles talentos que Deus coloca sobre a nossa tutela, né, os nossos filhos, educá-los, transformá-los, né, em seres humanos melhores. Não transformarmos esse mundo em um mundo melhor. É isso que vem nos falar, né, esse segundo mandamento. Não usar o nome de Deus em vão. E é importante ainda analisarmos o que nos é prometido em nome de Deus, pois não há dinheiro ou promessas vãs que tragam, né, a nossa paz, mas sim a nossa mudança sincera na busca da caridade. O que nós pregamos dentro dessa casa, dentro de todas as casas espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. E o que é esse fora da caridade não há salvação? É o que eu falei, né? É nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. É ajudar alguém que se encontra caído. É ajudar aquele que não tem um prato de comida para alimentar o seu corpo. É ajudar aqueles que se encontram, né, próximo a nós, no seio da nossa família. É ir de encontro, né, aos nossos familiares que se encontram tão longe, né, através de um próprio telefonema, irão se sentir bem. E retornando, né, ao santificar o dia de sábado. A própria palavra, né, sábado, sabá, remete ao quê? Descanso, pausa. E o que esse ensinamento tem a nos ensinar? Sábado. Se trouxermos, né, para a nossa vida moderna hoje, trabalhamos, né, de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a sábado. É termos um dia, né, para descansarmos, né, repormos a energia do nosso corpo e, acima de tudo, usarmos esse dia também para trabalharmos na seara de Deus, na seara do Cristo. É frequentarmos, né, as nossas casas religiosas, mesmo que seja uma manhã. Porque se todas as pessoas fizessem isso, provavelmente os nossos presídios não teria a quantidade de irmãos, né, que no momento equivocado de suas vidas, né, transgrediram, né, as leis materiais, e outros ainda, né, transgrediram, né, as leis divinas. É usarmos, né, esse dia para descanso, pois sabemos, né, que até o próprio Deus, né, no momento de criação, né, do planeta Terra, né, como nós vimos, né, no Antigo Testamento, ele parou um dia para descansar. E nós, que ainda somos tão humanos, né, devemos também usarmos, né, um dia, né, da nossa semana, né, para servirmos, né, a Deus, servirmos o nosso semelhante, fazemos uma reflexão das nossas vidas, fazemos uma reflexão do que vivemos, né, durante a semana, se magoamos alguém, se num determinado momento, né, no trânsito, né, nós também, né, magoamos alguém numa fechada, né, é usarmos esse dia, né, para vivermos, né, um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. E o quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Nós, todos nós que aqui estamos hoje, será se estaremos aqui hoje se os nossos pais, o nosso pai,
a nossa mãe não nos tivesse dado, né, a vida, nos alimentado, né, nos primeiros anos, nos conduzido, né, ao caminho reto da vida. E esse mandamento, né, como todos os outros, honrar vosso pai e a vossa mãe. Pois todos nós sabemos, né, o nosso corpo, ele tem, né, uma quantidade de anos, né, para viver. Com o tempo, né, vamos perdendo, né, o vício, vamos perdendo a mobilidade, vamos perdendo a nossa locomoção. E os nossos pais, que devemos fazer com eles, né? Quando estiverem, né, em tenra idade? Será se devemos abandoná-los? Interná-los em um asilo? No primeiro mês, visitá-lo lá todo final de semana. No segundo mês, começar desculpas, só posso ir um final de semana. No terceiro mês, nem ir. Uma vez por ano, no Natal, ou no Dia das Mães, ou no Dia dos Pais. Será se é isso que Deus vem nos falar, né, nesse ensinamento? Honrar o nosso pai e a nossa mãe? Será se é só honrar o nosso pai e as nossas mães? É honrar também todos aqueles, né, que se encontram, né, envelhecidos pelo tempo, pelos anos. Quantos e quantos filhos, né, quando os pais envelhecem, né, esquecem, né, o quanto foram amados, o quanto foram protegidos. E acaba, né, relegando, né, um quartinho lá no fundo, né, para aquele pai, para aquela mãe. Não é isso, né, que esse ensinamento vem nos falar? É honrar, é venerar os nossos pais. Porque se não fossem os nossos pais, não estaremos aqui hoje. Se não fossem os nossos pais, nenhum de nós estaremos hoje aqui. E nesse mundo, né, globalizado que nós vivemos, né, quantos e quantos filhos, né, abandonam seus pais? Na busca, né, afã de buscar, né, o materialismo. Os pais se transformam, né, em estorvos, em peso. O quanto é difícil, né, para um pai e para uma mãe, né, ser abandonado pelos seus filhos. E ainda, né, o 5º mandamento: não matais. O que é esse matais? Será que é só matar o meu semelhante? Tirar a vida do meu semelhante? Nesse ensinamento também se encontra, né, inserido, né, tantas outras coisas. Não matais é não matar a ilusão do meu semelhante, é não matar a sua busca, é não matar, né, as suas conquistas. Não é só matar, né, a parte carnal de um irmão, é matar tantas outras coisas, sentimentos, buscas, encontros. E esse ensinamento, né, desse decálogo, né, o 5º não matais, se nós trouxermos para dentro da nossa religião, né, se matamos, né, trouxermos ainda, né, para a lei de Italião, né, iremos reparar naquilo que nós cometemos ao nosso semelhantes. Imagina quantos e quantos irmãos, né, retornaram a esse planeta, né, que em outras vidas, né, tiraram a existência de um irmão. Quantos e quantos pediram oportunidade, né, a espiritualidade amiga, né, para retornar, para ressarcir aquilo que causaram. Não quer dizer que serão mortos por aqueles, né, a quem eles mataram.
Oportunidades surgirão em suas vidas, né? Para ressarcir sem que tenha que perder suas vidas. Quantos e quantos, né? Tiveram seus braços, suas mãos amputadas e não tiveram que perder suas vidas, né? Porque aprenderam, né? Nesse processo, né? Em buscar, nesse processo de transformação, em ajudar o seu semelhante. E ainda, né? O 6º mandamento: não cometeis adultério. Para Jesus, adúltero, né, não é só aquele que trai o cônjuge, né? No Velho Testamento, se a gente for analisar, em momento algum condena, né, o sexo. E o que é esse ensinamento, então? Não cometeis adultério. Será só em relação à conjunção carnal fora do casamento? Cometer adultério também é não adulterar, né, os ensinamentos de Jesus. É não adulterar, né, aquilo que Jesus, né, veio, né, nos ensinar. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. É não adulterarmos, né, as leis divinas. E quantas são as leis divinas, né? Quantas e quantas leis, né, nós não adulteramos, né, ao longo de nossas vidas. Quantas e quantos, né, irmão, nós podamos o seu crescimento. Quantas e quantas esposas, né, nós ainda praticamos, né, o assédio moral. Quantos e quantos irmãos, né, assediam moralmente suas esposas. Quantas e quantas esposas também assediam moralmente os seus esposos, né? Matando as suas ilusões, matando as suas buscas. E no primeiro momento, o que fazem? A esposa envelhecida pelos anos, pelas rugas, pelas estrias, né, no abdômen, pelas gestações. E o que os maridos fazem, né? Imposto, né, pela mídia, né, que nos passa, né, uma beleza, né, que nunca se acaba, né? Uma beleza eterna. O que fazem? Abandonam suas esposas com seus filhos. Além de ser ex-esposas, agora passa também a ser ex-filhos, né? Já não são filhos. No primeiro momento, visita. No segundo, passa 1 mês, 2 meses. Depois, as esposas ainda têm que trabalhar para sustentar aqueles filhos como se fossem só delas. É isso que esse ensinamento vem nos falar, né? Esse adulterar, essa busca desenfreada, né? Por achar que esse corpo não vai envelhecer, que esse corpo não é perecível, que ele vai se acabar, né? Que do pó ele veio e para o pó ele retornará. Essa falsa ilusão que a mídia nos passa, né? O corpo perfeito, o abdômen perfeito, o rosto igual uma boneca, né? Sem rugas. No primeiro momento, né? Podem fazer, né, cirurgias, mas até quando, né? Vamos continuar buscando, né, essa beleza infinita que nunca irá se acabar. E o interesse, né, pelo sexo faz muitas vezes, né, a pessoa perder a razão. Quantas e quantas pessoas que aqui estão não tiveram um vizinho, um parente que foi assassinado, né? Nessa busca, né? Nessa traição. Vejamos assim, né? Essa busca. Até quando? Até quando, né? Pois sabemos que o nosso corpo, ele tem fim. E o que virá depois, né, do sexo? É o companheirismo,
a união, o caminhar junto, o adormecer junto, o trilhar junto a velhice, o trilhar junto, a curtição pelos netos. E se Deus ainda permitir, a curtição dos bisnetos. É estragar os netos, como nós falamos aí fora, que os avós às vezes estragam os netos. Por que esse estragar os netos? Porque enquanto estavam criando seus filhos, estavam lutando pela sobrevivência do corpo físico, estavam lutando pela sobrevivência de uma casa e dos filhos. E quando os netos vêm, já estão aposentados. E ainda, o 7º mandamento: não roubeis. E o que é esse roubeis? Será que é simplesmente nós estacionarmos o nosso carro ali fora e alguém roubar o nosso carro? Será que é o roubar os bens materiais? Não. Nesse ensinamento inclui tantas outras coisas mais. Se nós formos analisarmos o roubar na questão política, devemos adentrar aos hospitais públicos. Quantos e quantos irmãos estão nos corredores dos hospitais? Quantos e quantos irmãos se encontram nos boxes de emergência, aguardando uma UTI? Quantos, milhares, estão partir para esse país, continente que é o Brasil, que para você conseguir uma UTI, você tem que entrar na justiça. É roubar a vida, é roubar a ilusão, é deixar os nossos irmãos jogados ao relento, é deixar os nossos irmãos sem ter um lote, sem ter condições de construir uma casa. Por quê? Porque foram roubados nos seus direitos, foram roubados nos seus direitos como cidadãos. Quantos e quantos irmãos se encontram desempregados aí fora? Quantos e quantos irmãos recorrem às casas religiosas em busca de uma cesta básica, de um prato de sopa? Quantos e quantos irmãos, quando nós vamos para o plano piloto, na rodoviária, se encontram ali dormindo, sobre jornais, sobre papelão? É isso que é roubar. E ainda roubar também as nossas ilusões. Roubarmos a nossa esperança. Não é roubar o meu carro, o carro de vocês, que provavelmente daqui uma semana, um mês, nós teremos outro. Através do seguro. É roubar as nossas ilusões, os nossos desejos, as nossas fantasias, as nossas buscas. É isso que esse ensinamento vem nos ensinar. Não roubeis. Não roubeis, das nossas crianças, as suas ilusões, a inocência. Não roubar delas, esse processo, de viver a sua infância, caminhar, brincar na lama, brincar na chuva. Quantos e quantos aqui, não brincaram, na chuva? Será se hoje nós deixamos os nossos filhos saírem aí fora para brincar como nós brincamos na rua? Pés no chão? Não. Hoje nós encontramos, enclausurados, dentro das nossas casas.
Porque em um determinado momento das nossas vidas, alguém nos roubou, alguém nos lesionou. E o 8º, mandamento: não prestei falso testemunho contra vosso próximo. E o que é esse prestar falso testemunho? Diz, que quem conta um conto, aumenta o conto. Se eu chegar para vocês e cochichar no ouvido da primeira aqui uma história, o que ela vai fazer? Quando eu pedir para ela contar no ouvido do segundo, ela vai aumentar. Quando chegar aqui no último, será se das palavras que eu falei existe uma? Provavelmente não. É isso que nós fazemos nas nossas vidas, Esse prestar falso testemunho. E se a gente for analisar, por campo jurídico, quantos testemunhos falsos foram prestados, E irmãos encontram clausurados. Porque nós temos, esse poder de sair aumentando, de sair falando, Prestar falso testemunho. Quantas e quantas vezes nós nos prestamos falsos testemunhos, no nosso dia a dia. Quando alguém vem nos falar de alguém, nós vamos retransmitir, nós ainda colocamos, uma pitadinha de fel, nas nossas palavras. É isso que esse ensinamento vem nos falar, Esse prestar falso testemunho. E ainda trazermos, para os ensinamentos de Jesus, é usarmos, as palavras de Jesus literalmente como elas nos foram passadas, com amor, não como muitos aí fora, dentro de algumas casas religiosas, trazem, essas palavras, e usam, como falso testemunho. Jesus era amor, Jesus era vida, e Ele escolheu, estar no meio de todos nós, até no seu último momento, quando Ele se encontrava pregado, no madeiro, a sua vida se extinguindo, Ele ainda optou por estar junto de todos nós, ainda pediu, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E nós, há mais de 2000 anos, ainda estamos tentando, trilhar os ensinamentos de Jesus. Caímos, levantamos, mas chegaremos lá. E o 9º mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Praticamente é quase igual ao não, o adultério, E não desejar a mulher do próximo. Como eu falei, anteriormente, nós envelhecemos, as nossas esposas envelhecem. Mas nós olhamos ainda, para cada